uma mensagem que julgamos de extrema importância para a nossa vida e piedade, e não somente para esta vida, mas para a vida que está além desta vida. Porque nós estamos num corpo físico, estamos num corpo humano, um corpo físico, mas dentro de nós há uma alma e há um espírito. A alma, que é toda a sete de emoções, as emoções que nós temos, os sentimentos, o que nós sentimos, e também temos o nosso espírito, que é o nosso homem interior. O corpo é apenas a casa que nos carrega. O nosso corpo é apenas a casa que carrega cada um de nós. E a nossa mente controla os impulsos do nosso corpo físico. E eu quero vos dar gentilmente uma palavra a cada um de vós nesta tarde, que primeiramente dizer que nós somos seres criados de uma forma especial, criados à imagem e à semelhança do Deus vivo e todo-poderoso. Nós temos um Criador. Nós não aparecemos aqui em vão nesta terra. A nossa vida não existe em vão. Nós estamos aqui com propósitos específicos. A Bíblia Sagrada diz, em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra foram criados por Deus. No princípio, início da era temporal. Começou a era temporal com Deus. Deus criou os céus e Deus criou a terra. E Deus criou os homens. Deus criou os animais. Deus criou o mar. Deus criou o céu. Deus criou tudo que existe à nossa volta. Não haveria uma mente tão magnífica capaz de criar tudo aquilo que está criado hoje em dia. E o Deus que criou todas as coisas, Ele requer de nós obediência, Ele requer adoração, Ele requer que nós voltemos as nossas vidas para Ele. Ele requer que cada decisão da nossa vida nós possamos recorrer à Sua presença. Nós somos criados à imagem e semelhança do Deus vivo e verdadeiro. Não estou a falar de uma religião que dizem que existem milhares e milhões de religiões hoje em dia. A própria palavra religião vem do termo religar, que é ligar o homem a Deus. Mas isso não é possível porque nós somos pecadores. Não é possível o homem por si mesmo se chegar a Deus, porque o homem é um pecador, porque somos pecadores. E o pecado, a Bíblia diz que o pecado faz separação. Isto é muito sério. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Você que não quer saber de Deus, é o seu pecado que a separa de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário dessas inclinações que não são de Deus. O salário dessas inclinações que são do corpo, que são vontades da carne, não são de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Que morte estamos a falar? É a morte eterna, a separação do Criador. A separação do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus o amou assim e amou a mim. Deus requer uma resposta ao seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus o ama, amigo e amiga. Deus a ama, é verdade. Mas Ele requer uma resposta ao seu ato de amor. Deus requer uma resposta da sua parte ao seu ato de amor. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho. Vejam que Deus não se ficou apenas por palavras ao dizer que ama o mundo. Deus não ficou apenas por palavras ao dizer que nos ama. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para connosco e que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Vejam que o Filho de Deus deu vida por nós, para que nós não fiquemos presos no engano do pecado, para que nós não fiquemos presos nas nossas vontades que são nocivas, que são loucas. O Filho de Deus sofreu na cruz para te salvar. Ele foi pregado numa cruz para que tu tenhas acesso à vida. Das 9 da manhã às 3 da tarde. Ele foi pregado na cruz. Ele verteu o seu sangue para que tu tenhas acesso à vida. O próprio Filho de Deus. Não foi o homem que é falho. O homem não reúne condições para se salvar. Nós não reunimos condições a nós mesmos para acedermos ao céu. É a mensagem da Bíblia. Nós não conseguimos ser salvos por nossos próprios esforços.
Nós não conseguimos ser salvos por nossos próprios méritos. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de um Salvador. E há só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Vejam que Jesus não apenas ficou no céu e diz: filho, eu te amo. Faz boas obras para mim, eu te vou receber no céu. Jesus não falou isso. Jesus executou o plano do Pai. Jesus executou o plano de salvação. Ele veio a esta terra para dar a vida por ti e por mim. Por favor, não morras em Cristo. Por favor, não morras sem se arrepender dos seus pecados. Por favor, volte para Jesus. Ele é o único que é perfeito. Jesus o ama. Ele deu a vida por si na cruz. Eu sou falho, eu sou pecador, eu faço mal a toda a hora, mas Jesus não. E é dele que eu quero dar testemunha, deste Jesus maravilhoso. É deste Jesus que na boca dele não se achou engano. E a minha vida, a minha respiração se resume em ver Jesus Cristo exaltado e glorificado. É nisso que consiste, mais do que ter mulher, casa, carro. Jesus Cristo deu vida por ti, amigo. Arrepende dos teus pecados. Jesus Cristo deu a vida por ti, amigo. Se me queres degolar, força, eu sou de Cristo. Se me queres degolar, força, eu sou de Jesus, meu amigo. Ele deu a vida para te salvar, amigo. Não me importa ser degolado, amigo. Ele quer te salvar dos teus pecados. Eu estou a usar um direito que também me é dado. Estou a usar um direito que também me é dado. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, amigo. Jesus está vivo, amigo. Ele deu a vida por ti, meu amigo. Espero que não compreendas isso tarde demais. Oh, Deus, tem misericórdia desta geração. Apenas estou aqui a anunciar a mensagem do Evangelho. Apenas estou a anunciar a mensagem do Evangelho. Se você acha que não tem pecado, você não é salvo. Porque a Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer. Não há um justo, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. É a palavra de Deus que o diz. Amigos, com todo o respeito, eu sou falho, sim. Eu tenho muitas maldades, sim. Mas a pessoa que eu dou testemunho, ela é perfeita. Ele se chama Jesus Cristo. E o seu sangue naquela cruz nos dá a reconciliação com o Pai. O seu sangue naquela cruz nos dá a reconciliação com Deus. Só através dele. Se nós não formos ao Pai através de Jesus, não há hipótese para nós. É a mensagem da Bíblia Sagrada. É a Bíblia que o diz que só há um mediador. Em 1 Timóteo 2,5. Se não estou em erro. Só há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. Não importa nós queremos bater à porta do céu. Dizer: Senhor, mas eu fiz tão bem. Eu fiz o bem na vida. Não. Só Jesus salva. Só Ele. Porque somente uma pessoa perfeita para salvar pecados imperfeitos. Somente uma pessoa perfeita para perdoar imperfeitos. E veja que não foi o Santo Maria, não foi a Fátima, foi Jesus que deu a vida por si. E nele não há engano, diz a palavra de Deus. Nele não há engano. Em Jesus não há engano. E é por isso que nós todos aqui estamos. Nós somos representantes de Jesus Cristo. Somos embaixadores de Deus nesta terra. Pela fé. Ele nos constituiu embaixadores do seu reino. Não por termos feito alguma boa obra, mas Ele já realizou a boa obra por nós e nos salvou. Não há ninguém melhor que Jesus nesta terra. Por favor, amigos, não vos peço para entrar numa religião, mas só Ele pode preencher os vossos corações e o vazio da vossa alma. Creiam no Evangelho. Creiam no Evangelho. Nós podemos correr milhares de quilómetros. Podemos dar a volta à terra. Podemos ir a todos os lados, que você não vai encontrar salvação fora do Filho de Deus, Jesus Cristo. E quando a hora chegar, quando o julgamento chegar, porque nós pensamos que não vai haver julgamento, não é verdade? Nós pensamos que os nossos delitos, os nossos atos de maldade não têm paga. Nós pensamos isso. Mas quando a hora chegar do ajuste de contas, que toda a criação vai, todo o ser humano vai, diante do Criador, quando chegar a hora do ajuste de contas, porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Se todos pecaram, todos são passivos de morte eterna, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas a única solução é crer no sacrifício do Filho de Deus. A única solução é aceitar o testemunho que Deus dá. É aceitar o testemunho que Deus dá.
E o testemunho de Deus se encontra na pessoa de Jesus Cristo. O testemunho de Deus se encontra na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltem-se para Ele. Nós não vos pedimos para se voltarem para nós, nem o vosso dinheiro, mas eu peço encarecidamente, olhem para Cristo. Arrependam-se dos vossos pecados. Creiam no Evangelho. Que a Bíblia diz que todos têm pecado. A Bíblia encerra toda a criação debaixo do pecado. Você não pode dizer que é perfeito, assim como eu não posso dizer. E por não ser perfeito, a ira de Deus repousa sobre a minha vida. Mas, quando eu confio na pessoa de Jesus, pela fé, tenho acesso à vida eterna. Pela fé, tenho acesso à salvação. Não porque eu sou bom, porque eu sou mau, mas Jesus Cristo é o único que é bom. Mas Jesus Cristo é o Salvador. Mas Jesus Cristo é o Senhor. E Ele deu a vida para o salvar. E a Bíblia diz que quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, claro que Ele nos dá liberdade. Claro que nós temos a nossa forma de pensar e podemos decidir por nós próprios. Mas se vocês estudarem sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, na boca dele não se achou nenhum engano. Ele viveu nesta terra como homem, perfeitamente. Cumpriu toda a lei. Toda a lei de Deus foi cumprida na pessoa de Cristo. Nenhum de nós consegue cumprir a lei sem falhar um preceito. Todos nós falhamos. Quando a Bíblia diz para amar a Deus todo o nosso coração, alma, ser e forças, será que nós conseguimos chegar lá? Não conseguimos. Não conseguimos. Mas Jesus cumpriu. Mas Jesus cumpriu. E Ele te chama a crer nele. Ele te chama para o seu reino. E Ele te chama para seres filho dele. Ele te chama para preencher a tua vida. Ele te chama para mudar a tua história. Ele te chama para escrever o teu nome no seu livro da vida. Pela fé. O teu nome pode ser escrito no livro da vida hoje. Ainda que não tenhas dinheiro, casas, propriedades, investimentos. Mas o teu nome pode ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Há só um caminho que nos leva a Deus. Ele se chama Cristo. Jesus Cristo. Ninguém consegue apontar uma falha a Cristo. Ele é o nosso suficiente Salvador. Suficiente Salvador. Não há ninguém como Cristo. Até pode aparecer aqui o Presidente da República, com todo o respeito pelo excelentíssimo Senhor. Até pode aparecer aqui quem for, mas ninguém é maior que Cristo. E Ele é suficiente para salvar a tua alma. E tu tens hipótese de render ao Rei do Universo. Tu tens hipótese de ser salvo nesta tarde. Tu se calhar ainda podes ter amanhã para decidir ser salvo, claro. Mas não sabemos. Não sabemos. A tua vida pode passar hoje. Ele quer-te mudar a tua história. Jesus é a única porta pela qual possamos ser salvos. Jesus disse: eu sou a porta. E quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Acha provimento, provisão na presença do Senhor. Quem crê em Cristo tem provisão. Há provisão na presença do Senhor. O Senhor nunca te vai deixar. O Senhor nunca te vai abandonar. O Senhor vai acompanhar toda a tua caminhada de fé. O Senhor vai abrir o teu coração. O Senhor vai te ensinar. O Senhor nunca te vai deixar. Toma o passo. Toma o passo de fé. Toma o passo. O passo tem que ser nosso agora. O Senhor deu a vida por nós. O Senhor está a falar ardentemente ao teu coração. Toma o passo. Diz sim, arrepende dos teus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Como já expliquei, a palavra religião não salva ninguém. Religião no latim quer dizer religar. Ligar um homem a Deus. E não é possível ver o homem ser ligado a Deus, porque todo homem peca. Todo homem peca e o homem por seus próprios esforços não pode chegar a Deus. Portanto, todas as religiões do mundo não conduzem ao Deus verdadeiro. Porque a palavra religar, ligar o homem a Deus por homens falhos, o homem por si só não consegue chegar a Deus. Mas é Deus que vem ao homem através de Jesus. E você tem a oportunidade de se voltar para Jesus, que Ele veio à terra e deu a vida por si. E você vai ver que aquilo que nós lhe anunciamos é a verdade de Deus. Porque você irá senti-la no seu espírito e você irá vivê-la. Ele quer transformar o seu coração. Porque não é perfeito.
creia no Evangelho. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Quem de nós tinha coragem para dar o Filho único? Por pessoas que fizeram mal. Quem de nós teria coragem? Eu certamente não teria, de dar o meu filho por pessoas que me fazem mal a toda a hora, por pessoas que pecam contra mim a toda a hora, por pessoas que me chamam nomes a toda a hora, por pessoas que me enganam a toda a hora. Mas Deus fez. Mesmo nós sendo pecadores contra Deus, Ele deu a vida do seu Filho para que nós não fiquemos longe dele. Deus fez. Deus fez o que ninguém podia fazer. Agora alguns de vós podem pensar, mas Deus está distante. Será que Ele não vê o sofrimento que está no mundo? Claro que Ele vê. Ele deu o seu Filho. Ele deu o único caminho, a única porta. O bom pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele fez. Ele não ficou pelas palavras. Ele deu a vida por si. Por favor, considere estas mensagens desta tarde. Deus vos abençoe ricamente. O nosso desejo sincero é que você, antes de morrer, se volte para Cristo. Mas não espere pelo amanhã, porque o amanhã nós não sabemos. Creia no Senhor Jesus Cristo, agora, porque cada momento longe dele é um momento difícil, muito mais que difícil, é um momento insuportável. Porque Jesus é tudo o que temos na vida. Jesus é o sentido da vida. O sentido de nós estarmos cá se encontra na pessoa de Cristo. Você vai ver isso mais cedo ou mais tarde. Mas nós queremos que veja isso nesta terra. Porque se vir na eternidade, vai ter que dobrar o seu joelhinho diante dele. Porque a Bíblia diz que todo o joelho se vai dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou reconhece nesta terra e é salvo, ou reconhece na eternidade e vai para o inferno. Compreende? Deus te abençoe, está bem? Qualquer dúvida, fale connosco. Nós temos todo o prazer de orar por si. Nós temos todo o prazer de encomendar a sua vida ao Rei dos Reis. Nós temos todo o prazer de falar as boas novas do Evangelho. Nós temos todo o prazer, toda a alegria de orar pela sua vida, de encomendar a alma ao Criador, a sua alma ao Senhor Deus. Por favor, nós estamos aqui para ajudar a sua alma. Nós estamos aqui para o apoiar. Nós estamos aqui para juntos fazermos a obra do Senhor. Nós estamos aqui para juntos glorificarmos e honrarmos aquele que deu a vida na cruz e que ressuscitou, não só morreu. Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo. Ele está a ver o seu coração ao ouvir esta mensagem. Ele está a ver a sua dureza de coração quando passa indiferente às boas novas do Evangelho. O Senhor Jesus vê o teu coração, amigo. Por favor, volta-te para Ele. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isto é algo que nós nunca nos cansamos de dizer. Nunca nos cansamos de dizer. Nele há infinitude de paz, infinitude de alegria, infinitude de... Nós somos preenchidos nele. Preenchidos nele. Ele é totalmente desejável, como diz a Escritura. Ele ressuscitou dos mortos, amigo. Ele ressuscitou e vai se sentar com Luís. Que possas estar dentro da arca da salvação quando esse dia chegar. I was stuck in sin, then my God, He set me free. Yeah, I was stuck in sin, then my God, He set me free. Step up on the devil, now he under my feet. Yeah, got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity.